Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se dirigiu para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, a inveja mata, corrói o coração do ser humano e o separa da graça de Deus. Diante da nossa vida, da nossa existência, muitas vezes nós somos interpretados de formas erradas, assim como em nossas palavras e em nossos atos. Quantas vezes nós nos damos conta que não somos reconhecidos e muito menos acolhidos na nossa verdade? E diante daqueles que anunciam a verdade, muitas vezes são excluídos porque hoje, infelizmente, a humanidade prefere as mentiras do mundo do que as verdades da fé. E diante deste fato, muitas vezes nós que estamos à frente somos incompreendidos, somos mal interpretados, e tudo isso causa sofrimento. Pior ainda, quando nos sentimos alvo da inveja e do ciúme dos outros por sermos quem somos. Veja a primeira leitura. Saul ficou com inveja de Davi, porque as mulheres, ao comparar Davi, que matou muito mais do que Saul, isso gerou ira em seu coração ao ponto de desejar a morte e querer matar Davi por causa desse ciúme, por causa desta inveja. Por isso a inveja destrói o ser humano e nos separa da graça de Deus, porque uma pessoa invejosa, ela odeia a outra pessoa porque ela tem algo que ela gostaria de ter e não tem. Leva à cobiça, ao desejar aquilo que o outro tem, a família do outro, porque a família do outro é melhor do que a minha família, cobiçar os objetos de posse dos outros, porque fulano tem a melhor casa, o melhor carro, a melhor TV. Por exemplo, se o vizinho vai lá e compra uma televisão, tela de cinema.
basta para que a mulher torne a vida do seu esposo um inferno, porque ela também quer uma televisão de tela de cinema. Um exemplo, né, de coisas pequenas. Mas veja o fato onde Davi, né, por ter derrotado o gigante, ter, né, se tornado uma pessoa conhecida diante do povo de Israel e ganhou graça diante do povo, por causa desse feito, o próprio rei planeja a morte de Davi. E quantas vezes nós desejamos a morte? Quantas vezes nós falamos mal, levantamos falsos testemunhos por causa da maldita inveja? Veja, as mulheres no seu canto, né, comparou Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ali o rei fica irritado, decide matar Davi. E às vezes nossos elogios aos outros, né, também pode causar esse desejo de morte. Porque quando nós vemos ou ouvimos uma pessoa ao nosso lado ser elogiada por aquilo que ela tem capacidade de fazer, pelo seu dom, assim como, né, por exemplo, diante do Ministério de Música, eu fosse elogiar a Sara, ou diante da realidade, né, atrás das câmeras, nossa, eu fosse elogiar um dos câmeras, né, esse elogio, né, pode gerar também essas revoltas. Ainda mais quando o padre na paróquia elogia um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou alguém de uma pastoral, ou um coroinha, e os outros lá ficam, né, remoendo de inveja por causa do elogio feito àquela pessoa pelo seu dom. Em vez de se alegrar, em vez de acolher, nossa, realmente ele, né, merece. Então, muitas vezes, nós ficamos irritados diante de certas situações, assim como o rei fica irritado e decide matar Davi. Nós que matamos com palavras, com sentimentos de raiva, porque a inveja gera, né, o ciúme em si gera essa revolta, a raiva e sucessivamente tantos outros sentimentos. Até o desejo de morte. Por isso, muitas vezes, o elogio que nós fazemos aos outros acaba prejudicando. Porque provoca a inveja de terceiros e parece que, né, esta inveja vai levando a falar mal, né, depois por detrás, ali no movimento, na pastoral ou no ministério tal, né, aquele que é invejoso vai levantando falso testemunho, vai fazendo de tudo para querer ocupar o lugar daquela pessoa, querendo ser aquela pessoa, querendo ser melhor do que aquela pessoa, ao ponto de destruir a sua vida. Ou até mesmo destruir o seu ministério. No Evangelho nós também, né, vemos a figura de Jesus, que de certa forma quer evitar a inveja dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus. Porque as atitudes de Jesus, o Mestre, né, que cura, liberta, que atrai multidões, atrai também a inveja desses que estão à frente da comunidade judaica. E quando os espíritos malignos ali, eles proclamam o senhorio de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus pede para que eles fiquem em silêncio. Para que não gere mais ciúmes. E é isso que os espíritos malignos querem fazer. O seu medo de ser destruído
o seu medo de ser expulso, o seu medo de ser derrotado por Jesus, leva os espíritos malignos a proclamar que Jesus é o Filho de Deus com a intenção de querer destruí-lo, para que ele não possa levar em frente o seu ministério, né? Para que ele não possa levar em frente a sua missão. Mas Jesus, ele continua firme, tanto é que ele vai para longe. O comportamento de Jonatas, né, também na primeira leitura, é um bom exemplo de reconciliação. Davi, seu amigo, torna-se involuntariamente seu rival, mas Jonatas não leva a mal. Através, né, de Jonatas ali, ele intercede e faz, né, uma trégua com o rei. E ali mostra a sua verdadeira amizade e que seu coração não está tomado pelo ciúme, pela inveja como Saul. Onde Jonatas diz: não faças mal algum ao teu servo Davi, pois ele nunca te fez mal. Pelo contrário, prestou-te grandes serviços e arriscou a vida. Uma pessoa que não é ciumenta, que não tem inveja, ele vai, né, repreender a pessoa que está levantando falsos testemunhos por causa de sua inveja. Jonatas é quase uma figura de Cristo, como ele, né, nos dá o exemplo de humildade. Humildade de coração e mansidão. E é isso que nós devemos buscar. Pedir diariamente: Senhor, manso e humilde de coração, dai-nos um coração semelhante ao vosso. Se nós queremos realmente alcançar o reino dos céus, se nós realmente queremos receber a nossa herança de filhos e filhas de Deus, nós precisamos romper com o mundanismo, com as invejas, com todo tipo de pecado e buscarmos fidelidade a Deus. Poxa, Padre, é difícil? Sim, é difícil. E Deus, sabendo que é difícil para o ser humano romper com as suas mazelas, com os seus pecados, nos dá diariamente a sua graça, sejam as graças simples ou necessárias, para que nós possamos vencer. Mas nós não vencemos por quê? Porque nós não rezamos mais. E porque nós não rezamos mais, a sociedade está desmoronando. Uma sociedade que não reza é capaz das piores atrocidades. Uma família que não reza é capaz das piores imoralidades na face da terra. Uma pessoa que não reza, ela está nas mãos do inimigo. E de fato ela é manipulada através das tentações. Por quê? Porque não reza. Quem não reza não se salva, como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório. E se nós desejamos uma vida de santidade, uma vida de pureza, se nós desejamos receber a nossa herança, a nossa parte lá no céu, nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus, na oração, na contemplação e na meditação. Porque sem vida de oração, as invejas vão continuar existindo, a soberba vai continuar dominando e as situações de pecado vão continuar entrando na nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos orando e nem vigiando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.